Na coluna da Fábio Oliveira, no Metrópolis, exclusivo, policial civil mentiu a identificação ao ameaçar a jornalista da Globo News, Natuza Neri. Vamos trazer para vocês aqui. A apresentadora da Globo News foi coagida por Arsênio Scriboni Júnior quando fazia compras em um supermercado em São Paulo. A apresentadora da Globo News foi ameaçada por um homem enquanto fazia compras em um supermercado. O caso ganhou repercussão na última quarta-feira, dia 1º. Na verdade, saiu primeiro na Mônica Bergamo no dia 31 de dezembro, ali na noite do Ano Novo, por volta de umas 8 da noite, a gente teve essa notícia. Bom dia, Alice! Vamos lá, gente, vamos contribuir aqui com o Pix no nosso canal, lembrando que estamos desmonetizados, a gente precisa do apoio da comunidade. Obrigado pela excelente audiência já por essa manhã. Segundo testemunhas, ao ligar por 190 para resolver a situação, Natuza não sabia que o rapaz se tratava de um policial civil. Ainda de acordo com os relatos, ele teria omitido a patente, além de mentir dando um nome falso. Foi então que Natuza Neri decidiu segui-lo até a saída da loja, a fim de conseguir alguma informação que pudesse identificá-lo com precisão, uma vez que a viatura da Polícia Militar demorou a atender o chamado feito por ela. Arsênio Scriboni Júnior somente teve a verdadeira identidade revelada na delegacia quando Natuza Neri decidiu prestar uma queixa formal. Nossa fonte, a fonte da Fábio Oliveira lá do Metrópolis, explicou que Júnior teve uma conversa rápida com o delegado, que esclareceu para a comunicadora como o caso seguiria dali para frente. Ao saber que Arsênio estava lotado na Polícia Civil, Natuza teve receio por ela e pela família. Na ocasião, Scriboni disse que Neri merecia ser aniquilada, uma vez que a emissora que trabalhava seria responsável pela situação atual do Brasil. Entenda o caso. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o agente identificado como Arsênio Scriboni Júnior teria se aproximado e questionado se ela era jornalista do canal do Grupo Globo. Chegando no caixa, Arsênio passou a xingar a comunicadora, atraindo olhares curiosos. Segundo o documento, uma mulher que acompanhava Scriboni pediu para cessar os ataques, alegando que Natuza Neri era apenas profissional. Porém, a Polícia Militar foi chamada para resolver a confusão. Confusão não, né? O ataque do policial. No relato, Arsênio Scriboni Júnior afirmou que teria feito apenas uma crítica ao trabalho de Natuza Neri. Já no distrito, ele preferiu se manter em silêncio, alegando não ter cometido nenhum crime. Segundo o Augusto de Arruda Botelho, que é advogado da Natuza Neri, ela ficou bastante abalada com esse episódio, né, gente? E não é para menos, é uma ameaça de um agente de segurança, de um policial. Então, não é qualquer tipo de ameaça. Por fim, o policial civil foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para realização de exames de dosagem alcoólica, clínico de embriaguez, toxicológico e cautelar. A Secretaria de Segurança Pública informou em nota divulgada para a imprensa que diligências foram realizadas no supermercado em busca de imagens do ocorrido e de eventuais testemunhas. Apoio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, prestou apoio a Natuza Neri depois do episódio do supermercado. A apresentadora da Globo News denunciou o policial civil Arsênio Scriboni Júnior após receber uma ameaça. O ataque sofrido por Natuza Neri, em razão do simples exercício diário do seu ofício, exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de persecução penal, disse o político. Político não, né? O ministro. Aqui eu não entendi. Acho que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes completou. É a nossa manutenção na pauta civilizatória. Nossa, Fábio Oliveira é de celebridade mesmo. É de nossa manutenção na pauta civilizatória que estamos a tratar. As democracias dependem do jornalismo profissional. Sem ele não há liberdade de informação e, por conseguinte, liberdade de expressão. Felipe Nunes, PhD em Ciência Política e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o diretor da Quest, do Instituto de Pesquisas Quest, também se solidarizou pelo ataque sofrido pela jornalista. Toda a solidariedade a Natuza Neri. Esse país não pode começar 2025 normalizando a intolerância e a violência. Precisamos de paz, amor e respeito, escreveu numa publicação no X. A atriz Dada Coelho foi outra que prestou uma mensagem à comunicadora. Que absurdo, toda a minha solidariedade à minha amiga e jornalista Natuza Neri. Parabéns pelo seu brilhante trabalho, Natuza, e que os jornalistas não se intimidem. Queremos o nome, foto e expulsão do agente cidadão de bem urgente, sugeriu
a artista. Esse caso está repercutindo bastante, tá, gente? Acho que a notícia está repercutindo mais que o Gustavo Lima, por incrível que pareça. E teve mais um desdobramento no Metrópolis ontem sobre isso aqui, um desdobramento que mostra que algumas instituições talvez funcionem. O policial investigado por ameaçar Natuzaneri foi afastado da sua função. O policial acusado de ameaçar a jornalista Natuzaneri foi afastado das funções operacionais nesta quinta, dia 2, segundo comunicou a Secretaria de Segurança Pública. Reportagem do César Sacheto, no Metrópolis. O investigador da Polícia Civil, acusado de ameaçar a jornalista Natuzaneri dentro de um supermercado em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, na noite da última segunda-feira, dia 30, foi afastado das funções operacionais nesta quinta-feira. A informação foi confirmada ao Metrópolis pelo secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves. O delegado revelou que entrou em contato com a jornalista e pediu desculpas pelo ocorrido em nome da instituição. Ele disse ainda que o investigador Arsênio Scriboni Júnior já foi recolhido para a Delegacia Seccional de Osasco, na Grande São Paulo, onde trabalhava lotado na Delegacia de Investigação sobre Infrações contra o Meio Ambiente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, após ser ameaçada, Natuza acionou a Polícia Militar por meio do 190. Ela e o policial civil foram conduzidos até o 14º Distrito Policial em Pinheiros, onde a ocorrência foi registrada. Ainda segundo a pasta, a Corregedoria da Polícia Civil assumiu as investigações assim que foi informada do caso, realizando diligências no estabelecimento em busca de imagens do ocorrido e de eventuais testemunhas. Gravíssimo. O advogado Augusto de Arruda Botelho, que representa a jornalista, classificou o episódio como algo gravíssimo que ultrapassa em muito a liberdade de expressão. Segundo o criminalista, a ameaça é algo que afeta não apenas a pessoa de Natuzaneri, que merece ser e o ato merece ser repudiado e investigado. Ocorre uma escalada de violência no Brasil praticada contra jornalistas há algum tempo e que não pode ser confundida com liberdade de expressão, complementou um criminalista. A denúncia de ameaça, artigo 147 do Código Penal, contra a jornalista está sendo investigada pela Corregedoria da Polícia Civil. Então nós temos esse desdobramento, todo o policial foi afastado. Aquela coisa, gente, soluciona o problema? Não, não soluciona o problema. Nós estamos vivendo uma epidemia aí dos agentes de segurança pública que, enfim, eles atrapalham o trabalho da própria imprensa. Alice, diz para mim só o valor que você mandou, que daqui a pouco eu vou somar na conta, mas vamos para o editorial de hoje. Eu falei bastante sobre esse assunto ontem, eu vou mostrar inclusive o meu vídeo no Meteoro Brasil com a Sofia Labanca comentando essa notícia, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, gente, eu não esqueci que a Rede Globo apoiou a ditadura militar e foi diretamente beneficiada pela ditadura militar. O maior grupo de comunicação que nós temos no Brasil foi criado, gestado e impulsionado por uma ditadura de 21 anos. Eu não esqueci quem é a Globo, eu sei quem é a Natuzaneri, é uma boa profissional dentro de alguns limites. Obviamente ela segue a orientação da Globo, e eu, como ex-funcionário da Globo, fui só um repórter freelancer, mas eu conheço como as coisas funcionam lá dentro. Trabalhei no site da Globo.com. A Natuza é uma boa profissional dentro do que a Globo permite, e o ataque a ela não é um ataque à Globo. Tirem isso da cabeça, sobretudo vocês que são de esquerda. Esses bolsonaristas estão atacando a imprensa num conjunto. O que aconteceu com a Natuza no supermercado poderia ter acontecido comigo ou poderia ter acontecido com outro jornalista de televisão. Porque, segundo eles, nós fazemos parte de um conluio comunista, a gente colocou o Lula na presidência da República, e o pessoal esquece a história dos próprios veículos de comunicação e como a imprensa deve agir livremente nesse país. O presidente Lula convive com uma imprensa que muitas vezes o persegue, que muitas vezes persegue o Partido dos Trabalhadores. Mas a imprensa deve ser totalmente livre em democracias. Por isso é fundamental a gente defender a Natuzaneri nesse episódio. É fundamental. Sem jornalismo não há comunicação, sem jornalismo não há democracia, gente. Sem jornalismo não há, por exemplo, esse canal
em que vocês podem, inclusive, criticar a Globo aqui, e é um canal que é mantido justamente pelos nossos leitores. Temos mais de 100 pessoas assistindo essa live logo pela manhã, sinal que vocês entendem a importância do assunto, mas não é de forma nenhuma defender a Natuza Neri, é defender a Globo, e sim defender a livre imprensa, e sim defender os direitos humanos de fato. Não é assim que a gente faz uma boa crítica à Globo. A Globo é criticada, sobretudo quando você lembra da história dela. Eu estava assistindo ontem, inclusive, o G1 liberou trechos do Jornal Nacional comemorando os 100 anos do jornal Globo. A história do Globo contado pela Globo não é a história verdadeira do Grupo Globo. Omite, por exemplo, a oposição que Roberto Marinho fez aos governos de Vargas. Omite, por exemplo, que a Globo atacou o 13º salário, os direitos dos trabalhadores e a CLT. Omite o apoio da Globo à ditadura militar. A Globo tem muita coisa que ela deve ao país. Politicamente, sobretudo. Em nome de dar novelas, em nome de dar uma teledramaturgia de ponta, ela censurou e ela inibiu a existência de mais grupos de comunicação. E foi porta-voz de um regime que perseguiu e matou, e que depois seria personificado na figura do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que ameaçou a concessão da Globo. O Bolsonaro ameaçou mais a Globo do que o Lula. O Lula, na verdade, só fez uma reforma nas comunicações muito tímida do ponto de vista da mídia regional e um pouco das mídias digitais. As mídias digitais, na verdade, os sites de esquerda vão ter um impulsionamento maior no governo Dilma. Justiça seja feita. Mas o Lula, de maneira nenhuma, ameaçou os grandes conglomerados de comunicação. O Bolsonaro, criado a leite com pera por esses ditadores de 21 anos que nós tivemos no Brasil, quase ameaçou a existência da Globo. Quase ameaçou a existência da Globo. Então, volto a dizer, quando estamos defendendo Natuza Neri, nós não estamos defendendo necessariamente a Globo. Nós estamos defendendo uma profissional que, sim, a esposa do policial estava correta, só faz o trabalho dela. Só faz o trabalho dela. E, no entanto, existem agentes de segurança pública que se sentem à vontade para dizer que vão aniquilar com a vida de um jornalista. Existem agentes de segurança pública que se sentem livres para atacar uma pessoa num supermercado de uma maneira covarde. Isso tem que ser repudiado, isso tem que ser denunciado. É evidente que a Natuza vai ter muito mais solidariedade por trabalhar num grupo como a Globo, que tem um alcance muito maior do que diversos outros jornalistas que trabalham para órgãos menores. Mas sim, nesse caso nós temos que ser corporativistas sim, meus caros. E corporativistas num bom sentido. Quem ganha com mais jornalismo é você que nos assiste. Quem ganha com mais informação, quem ganha com mais debate, é você que está aqui com a gente. Então agradeço muito aí a presença de todo mundo que está nos acompanhando. Ajudem com o Pix, nós estamos com o canal desmonetizado, vocês têm dado uma força tremenda nas lives, mas é importantíssimo que nós batamos as metas. Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.